Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui desse quadro dos jogos históricos. Você pode conferir a playlist inteira, então se você entrar ali logo na página principal do canal tem a playlist dos jogos históricos e lá com todas as análises que eu tenho feito por aqui, uma por dia nesse período de quarentena, então sempre às 4 da tarde tem um vídeo novo sendo postado e você tá mais do que convidado para se inscrever, para curtir o vídeo, que é sempre importante aqui pro canal também, e claro, para deixar aí nos comentários a sua impressão sobre o jogo, que for o jogo em questão, e também sugestões de outros jogos históricos para a gente assistir, rever e analisar, falar sobre ele aqui no canal. O de hoje é um que bastante gente pede por aqui também, que é a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2010, ou seja, o Brasil e Holanda daquelas quartas, a derrota de virada do Brasil para a seleção holandesa. E acho que esse é um jogo que, ao contrário de outros aqui, eu tenho falado muito ao longo dessa série sobre como alguns jogos ficam marcados pela sensação do jogo e não necessariamente é a mesma impressão que a gente tem de um ponto de vista mais analítico anos depois. Nesse caso, eu acho que rever o jogo reforça algumas das ideias daquele dia mesmo, da eliminação do Brasil naquele dia contra a Holanda, porque de fato foi um jogo que o Brasil parecia ter o controle nas mãos, e aí é importante a gente lembrar do contexto do que era aquela seleção brasileira com o Dunga, uma seleção que não era a mais convincente ou empolgante em determinados cenários, mas ela era sim competente e forte contra-atacando, sendo mais consistente defensivamente, e a partir do momento em que estava na frente no placar, dificilmente se complicava, porque tinha um contra-ataque de qualidade, porque tinha jogadores que protegiam bem o sistema defensivo e que conduziam bem essa saída da defesa para o ataque. Então, o jogo em si, ele acaba contrariando tudo que envolvia o contexto do que era essa seleção. E não é só a sensação do que era no dia, não. E aí, claro, a gente entra também na questão dos desfalques. O Brasil tinha perdido o Elano, né, um jogador importante que vivia um bom momento no início dessa Copa do Mundo de 2010. Então o Daniel Alves é quem faz esse papel como o terceiro homem de meio campo, na meia direita, porque se a gente for tentar traduzir o que era esse time do Brasil do Dunga, acho que dá para tratar de algumas formas diferentes. Você pode chamar de um 4-4-2 com o Robinho sendo um segundo atacante e o Kaká essa espécie de 10. Você pode até chamar de um 4-2-3-1 um pouco mais torto, porque você vai ter um volante ao lado do Felipe Melo. O Felipe Melo era o jogador da distribuição como esse volante central. Ao lado dele poderia ter um volante de maior saída ou de maior marcação. Nesse jogo foi o Gilberto Silva, ou seja, mais de marcação, de proteção à frente da defesa. Do outro lado, Daniel Alves se projetava. Em geral, o meio-campista pela direita era mais esse híbrido aí. Era um jogador que tinha mais esse papel de conduzir a bola, de voltar para recompor, de fazer um papel importante, até de suporte para a dupla mais criativa desse time, que era Kaká e Robinho. Então o Kaká sendo esse jogador com liberdade para conduzir a bola, muito importante, contra-atacando, tendo campo para avançar, correndo com a bola, ele era um dos melhores jogadores do mundo no seu auge. E o Robinho sendo esse segundo atacante, que tinha liberdade para cair pelos lados, mas que também era, na maior parte do tempo, um meia pelo lado esquerdo nessa linha de meias. Quando a bola rola, o Brasil consegue, no primeiro momento, botar a qualidade do seu jogo, né? Então, era um Brasil que em alguns jogos até poderia ter dificuldade para sair na frente, mas em geral, depois que tinha isso, tinha um controle muito grande da situação. Isso já tinha acontecido durante o período, né, do Dunga no comando, se a gente for olhar para outros jogos do Brasil dentro desse período. E era um Brasil que geralmente era forte nos confrontos contra as equipes mais fortes também, justamente por essa característica de um contra-ataque muito, muito forte, muito capaz de desequilibrar. Então, diante de um adversário que pudesse sair mais para o jogo, ele ficaria mais exposto e poderia sofrer diante dessa virtude que essa seleção brasileira tinha. De novo, não que fosse um time convincente ou empolgante, mas era um time sólido e um time que tinha algumas características marcantes e algumas virtudes marcantes também. E até por isso era um time difícil de enxergar sendo derrotado, especialmente dentro das circunstâncias. Por quê? Porque o Brasil sai na frente. E o Brasil começa bem o jogo. Começa bem com o Robinho buscando muito o jogo da esquerda para dentro, mas da esquerda para trás também. Então o Robinho recuando para receber, para iniciar jogadas como um meia pela esquerda, para girar, driblando, para buscar o Kaká, e essa aproximação dava ao Brasil qualidade. O Daniel Alves sendo um jogador que também buscava o centro, liberando o corredor para o Maicon passar, e o Maicon estava num momento excelente da carreira também, então as arrancadas do Maicon pela direita eram uma arma importante. O Kuyt fazia esse papel de volta, de ir e voltar pelo lado esquerdo, atacando e defendendo nesse embate direto com o Maicon, enquanto do outro lado o Robin
era o jogador mais habilidoso, mais velocista, que poderia pegar a bola, partir para cima, e esse foi o setor em que a Holanda incomodou o Brasil, porque no primeiro tempo a superioridade do Brasil foi indiscutível, mas por um setor a Holanda levava vantagem, era justamente quando a bola chegava aos pés do Robben pelo lado direito, ele para cima do Michel Bastos. Por ali, a Holanda conseguia incomodar, com o Robben tentando buscar o fundo, partindo da direita para dentro. O Sneijder tinha dificuldades num primeiro momento para achar espaço no setor de Felipe Melo e também do Gilberto Silva, já que faziam uma boa proteção à frente da defesa. Na dupla de volantes da Holanda, o Van Bommel se mandava um pouco mais, se projetava um pouco à direita, enquanto o De Jong ficava como um volante mais fixo à frente da linha de defesa. A Holanda não teve uma Thijssen nesse dia na zaga, então Neuer e Heitinga formavam a dupla de zaga. E o cenário do primeiro tempo teve o Brasil trabalhando bem a bola. Então, logo antes do primeiro gol, já tinha acontecido uma boa jogada pelo lado esquerdo. Inclusive, tinha tido um gol anulado, bem anulado por impedimento, mas de uma tabela que acionava o Luiz Fabiano como pivô para a ultrapassagem do Daniel Alves, caindo pelo lado esquerdo, fazer um cruzamento. O gol é bem anulado. Na sequência, vem o belíssimo gol do Brasil, que é um gol da visão de jogo do Felipe Melo, né? A saída de bola, ele enxerga o movimento do Robinho, o Robinho, até por estar jogando muitas vezes mais recuado, ocupando toda a faixa esquerda do campo como um meia armador, ele sai da zona de marcação do Vanderwill e fica numa zona até muito mais do Robben. Tanto que quem tenta arrancar para acompanhar o Robinho quando percebe o corredor e a brecha que ele visualizou para atacar é o Robben. O Robben é que tenta fazer essa cobertura, porque o Neuer fica fora de posição, não consegue chegar a tempo, dá a condição, e o passe do Felipe Melo é belíssimo, porque consegue justamente encontrar um corredor, né, uma janela para lançar e fazer um belíssimo passe em profundidade. Então o primeiro gol do Brasil é muito bonito. E aliás, não só o primeiro, né? Porque é o único gol do Brasil no dia. O gol do Brasil é muito bonito, mas outras jogadas do primeiro tempo são bonitas também. O Brasil consegue encaixar trocas de passes, tabelas, entre Kaká, Robinho, em alguns momentos Daniel Alves, em alguns momentos Luiz Fabiano, que não teve oportunidades claras de chegada ou de ser acionado dentro da área, mas que no primeiro tempo ainda conseguiu funcionar em alguns toques rápidos como pivô também, abrindo espaço, dando sequência às jogadas, fazendo a parede. Então o primeiro tempo do Brasil é bom. No final ali, um pouco depois dos 30 minutos, o Brasil chega a ter uma boa chance numa jogadaça também coletiva com o Robinho, e que o Kaká acaba finalizando e o Stekelenburg faz uma bela defesa num chute que tentava buscar o ângulo. O primeiro tempo do Brasil foi de uma vitória de um time que era superior e que jogava um futebol bem convincente, à vontade com 1-0 no placar, com a vantagem que tinha naquele momento e jogando bem. Agora, no segundo tempo o jogo muda e aí tem muito também da influência dos próprios gols em relação ao jogo, porque não é que a Holanda tenha voltado para o segundo tempo jogando muito melhor ou que o Brasil tenha caído tanto de produção. É verdade que os gols acabam influenciando muito, e o primeiro gol, por exemplo, é um gol de uma jogada bem isolada, né? Que é o cruzamento para dentro da área, mas que também saía de um lance ali, que o Robben de novo gerava vantagens pelo lado direito. Aquele era um lado muito crítico para o Brasil, o lado esquerdo de marcação, tanto que no lance que antecede o próprio cruzamento para o gol de empate, o Michel Bastos já tinha feito uma falta ali no Robben, ele já tinha cartão amarelo desde o primeiro tempo, ele poderia ter tomado o segundo cartão amarelo, mais tarde ele seria substituído pelo Gilberto, inclusive, para tentar colocar alguém descansado e não amarelado para marcar a principal ameaça da Holanda. Só que os gols da Holanda não saem necessariamente de algum tipo de vantagem que a Holanda encontrava com bola rolando. O que acontece aí é uma série de fatos que eu acho que impactam naturalmente, que tem a ver com o lado psicológico mesmo, com o lado anímico mesmo, que é, primeiro, o cruzamento para dentro da área no lance do gol, que é uma bobeira, né, que é uma falha ali dupla, porque o Júlio César acaba ficando no meio do caminho no cruzamento, ainda se choca com o Felipe Melo, que desvia a bola para dentro, e ali nasce o primeiro gol no cruzamento, o gol da Holanda. Isso dá uma impactada no Brasil, porque o Brasil deixa de ter a vantagem no placar, já não encaixa muito bem as saídas da defesa para o ataque, começa a perder um pouco a cabeça, mas perderia de vez a cabeça, era logo depois do segundo gol da Holanda, e é um gol que também sai do escanteio. Então era um momento em que o jogo estava igualado, estava zerado do ponto de vista do placar, né? O Brasil foi muito bem antes, no 0-0, no 1-0. No segundo tempo toma um 1-1, já sofre um pouco o baque.
toma o 2-1 e aí desestabiliza total. Depois do gol, no cruzamento para a área, desvio na primeira trave, para o Sneijder completar de cabeça e virar o jogo para a Holanda, ali o Brasil se perde completamente psicologicamente. Começa a fazer falta, a reclamar de absolutamente tudo, aí vem a expulsão do Felipe Melo, que é crucial também, porque o Brasil fica com um jogador a menos, tendo que correr atrás do placar num jogo extremamente igual, equilibrado entre duas boas seleções. E isso muda bastante, porque o Brasil, a partir daí, parece totalmente sem forças para buscar um gol de empate, para tentar correr atrás. Tanto que, para valer mesmo, o que tem ali depois é uma arrancada do Kaká, em que ele parte com a bola e é travado na finalização cruzada pelo Neuer, quando consegue entrar na área pelo lado esquerdo. Porque fora isso, o Brasil produziu muito pouco depois de ficar atrás no placar. E o Dunga acaba não recorrendo tanto ao banco também, e de certa forma é compreensível, porque o time tinha perdido muito da estrutura, né? A partir do momento em que ficou com um a menos, quem passa a jogar ao lado do Gilberto Silva é o Daniel Alves. Então o Daniel Alves sai da faixa direita do campo, vira um volante ajudando a dar suporte pelo lado que o Robben atacava, ou seja, virando até um volante à esquerda do Gilberto Silva em boa parte desse período, o que aumentava essa responsabilidade para cima de Kaká e Robinho, só que de um time que já não dava tanto suporte e de um Brasil que já não teria campo para acelerar as jogadas, porque era um cenário diferente do que deixava aquela seleção do Dunga à vontade. Uma coisa era o Brasil na frente no placar, o Brasil que se defendia bem e contra-atacava muito bem. Outra coisa é, estando atrás no placar, com um jogador a menos, tendo que mostrar um repertório maior com a bola, só que com desvantagem numérica, tudo que você não vai ter é campo para correr com a bola. E se essa era a principal virtude, ela inexistia nesse momento por conta do cenário, da circunstância. Então a substituição é a saída do Luiz Fabiano e a entrada do Nilmar, o que também não gera qualquer tipo de efeito. E o Brasil termina o jogo tentando sem levar nenhum perigo efetivo, nenhuma real chance ali para o gol do Stekelenburg, termina de certa forma impotente ali diante de uma Holanda que chega a ter outras chances. O Sneijder dentro da área, o Kuyt arrancando com a bola, o Robben incomodando, Van Persie também, alguns erros de saída de bola do Brasil já desesperado na reta final. Então psicologicamente os gols afetaram bastante, o Brasil se perde a cabeça, acaba expulso, perde em organização, e perde em poder ofensivo. Então foi uma sequência aí que dá para dizer que o Brasil desmoronou a partir do momento em que deixou de ter a vantagem no placar. Então, de fato, reforça um pouco do que tinha sido a sensação naquela época, de um bom primeiro tempo, de um jogo que escapa completamente das mãos no segundo tempo e que tem a Holanda, acho que dentro de um equilíbrio maior, e esse equilíbrio pode ser visto de diferentes formas, pode ser visto como um equilíbrio em termos de organização, de atuação, mas equilíbrio emocional também. A Holanda conseguiu reagir a um jogo em que esteve atrás e que esteve inferior durante boa parte do primeiro tempo, principalmente. O Brasil já não soube reagir ao momento em que se viu igualado ou atrás no placar. E isso acabou pesando. Então não é um jogo dos mais brilhantes, acho que do ponto de vista tático, nem tem grandes alternativas mexidas que condicionem completamente as coisas, não. Acho que é um jogo muito que ajuda a explicar aquela ideia de que dentro de uma partida, dentro de 90 minutos, você tem muitos cenários, contextos, trechos e jogos diferentes. E esse foi o caso. Dessa vez com a Holanda eliminando o Brasil, se classificando, a Holanda que chegaria até a final da Copa do Mundo de 2010, quando perderia para a Espanha na definição do título mundial daquele ano. Conta aí com os comentários de vocês, com a inscrição, com a curtida e deixe as sugestões aí de outros jogos históricos para a gente acompanhar e falar aqui no canal. Um abraço, até a próxima.